Esta é uma vídeo aqui desse jogo Universidade. Hoje nós vamos jogar ele até zerar, galera. Então bora lá, não falta muito ainda, né? No último dia agora eu só tô com essa mulher ali, porque eu fui investigar aquele alçapão, pensando que era a Jéssica lá. E era um bichão e acabei morrendo. Bora lá. E eu tô vendo que eu vou ter que apertar algum botão. Nessas escalagens sempre tem que apertar botão, galera. Ai, errei. Eu apertei quadrado. Salta. Mano, é que eu tô com meu dedo em todos os botões, achando que é Mortal Kombat. Ok, né, galera? Vai. Bolinha. Vai ser meia hora de gravação aqui, galera. Legal. Deu um corte ali do nada. Subi. Foi. Mas passa. Bolinha. Subir em torno. Triângulo. Quadrado. O próximo vai ser bolinha, devido a quanto. Falei. O jogo sempre segue uma sequência, agora vai ser bolinha. Se tiver salto. É quadrado, triângulo, bolinha. Eu venci, cacete. A música quando a gente viajar é o nosso destino. Lá embaixo, no meu canal vai ser bolinha. Voltei, galera. É o meu. É o meu, tá? Voltei, galera. Bora lá, continuar. A coisa mais segura é ficar na cabana até o amanhecer sem voo. Ela tem suprimento e uns trecos. Alô? É o que tá virando cabeça sozinho. Olha pra reto, caramba. Isso mesmo. Ai, vamos lá, você consegue. Peraí, galera. Deu uma bugada aqui. Oh, meu Deus. Mano, que saco, velho. O que tá acontecendo? Peraí, galera. Vou ter que resolver isso pra nós continuar. Deixa aberto, bora ver se resolve.
recomeçar. É, estar vivo é bom. Que merda tá fazendo aqui? Eu ia te avisar sobre os doentios. Eu percebi. É. Vamos achar um caminho pra onde o maldito vive. Emily! Fazendo! Ashley! Mike, não tem nenhuma chave do teleférico. Josh! Ele deve ter. Ele sumiu! Tarde demais! Shhh, quieto. Ah, ela pode ter levado ele pra mina. Espera. Não se mexe. Puta merda! Porra é essa? Eu vou pegar a chave bem no maldito quarto daquela coisa. E depois vamos todos sair daqui. Aí! Vamos achar um caminho pra onde o maldito vive. Uma hora pra amanhecer. Que isso? Parecia que o cara tava numa banheira. Ué, agora eles estão numa caverna? Me pergunto quanto essas consultas servem para ajudar você. Você simplesmente não me ouve e está tudo fodido. Vou deixar você sozinho, Josh. Está na hora de aprender que há mais para se temer do que a imaginação confusa de um moleque mimado e autoindulgente pode sonhar. Havia tantas pessoas que se importavam com você, dispostas a ajudar, mas você sempre escolheu afastá-las e agora está sozinho. Se bem que, pelo jeito, não ficará sozinho por muito tempo. A cabeça Você dele não ficará sozinho. que tá Respire fundo, Josh. doidando ele. Respire. Tá fazendo ele ter essas visões aí. Comendo cachorro quente. Para de cantar copyright, cara. Não, de novo não. De novo não. Não. Sai daqui. Sai daqui. Para de cantar. Fica longe de mim. Não, vocês Isso estão pode mortos. rir. Vocês estão mortos. Cala a boca. Não, vocês estão mortos. Não. Você manipulou. Você é um covarde. Isso é uma má. Eu não recebo ordens de vocês. Não podem me fazer. Não podem mais me fazer. O tempo acabou, Josh. Tá bem? Confio em vocês. Confio em vocês. Será que eu vou jogar com o Josh, o mais babaca dele? Vou jogar Estávamos com sozinhos lá um embaixo. maníaco que tem visão a cada 2 segundos. Sozinhos. Que Está com saco! a gente agora. Sua família. Fiquem longe de mim! Fiquem longe! Eu vou dar 2 Por que passos, não agora salvou vai a gente, aparecer. Josh? Por que queria que a gente morresse? De novo, mano.
deixa os trequinhos atacar. Não acontece, vai acontecer nada, velho. Porque é toda uma fantasia, entre aspas. É isso que você quer? Não! Não! Por que estão fazendo isso? Me deixe em paz! Por que estão fazendo isso? Porque não salvou a gente, Josh. Porque queria que a gente morresse. Galera, peraí, eu não consigo comer. Não dá pra jogar esse jogo e comer meu. Não dá pra comer e jogar esse jogo. Difícil de acreditar que essa coisa era uma pessoa. É, talvez um minerador. Talvez alguém que trabalhou no sanatório. Tinha tanta loucura acontecendo aqui que isso não me surpreenderia. Que tipo de loucura? Alguém estava capturando os mendigos. Prenderam todos em umas amarras. Vi umas coisas bem bizarras. Uau! Devo ter soltado eles quando explodiu o lugar. Suave. Ah, pensei que eu tava jogando com o cara. Totem da morte, será? Da fortuna. Nunca entendi o da fortuna, velho. Não quero olhar ele de novo. Tá bom. Vou entrar. Vamos, ok. Tem certeza? Eu não morri ainda. Famosas palavras finais. Puta merda! Sentindo meus dedos. Opa, tem um treco aqui. Peraí, estão assistindo minha live. Pô, cadê o meu celular? Eu tenho que verificar os comentários, que aqui não aparece. Não sei porquê, mas não aparece. Manda salve aí que tá assistindo. Deixa minha conta aqui pra qualquer coisa faz comentário. Ah, merda! Parece a letra da Hannah. Desculpa, Beth. Não tenho escolha. É o único jeito de sobreviver. Se alguém encontrar isso, me desculpe. Eu não tive escolha. Nossa. O que quer dizer? Ai, galera. E daí? O que isso quer dizer?
Ela matou o Beth também? A própria irmã? Eu não sei. Como conseguiram ficar vivas aqui embaixo? Eu não sei, Michael. Tem que ter uma resposta aqui. Mike, só... se acalma. Deixa eu fazer um teste aqui. Teste. Não foi não. Porque eu tô vendo, se eu andar mais um pouco aqui eu vou tomar um jumpscare. Olha que milagre, não tomei. Primeira vez que eu vou num lugar desse jogo que não é seguro e eu não tomo jumpscare. Caramba. Muitos deles. Ai, meu Deus. Não! Eu vou vomitar. Pera. Calma. Eu acho que eu vi alguma coisa. O bicho vai avançar em mim. Josh! Eu obedeci vocês. Ei, Josh. Não podem mais me dizer o que fazer. Vocês Josh? não podem mais me dizer. Mano. Não podem me dizer o que fazer. Tá bem. Eu confio em vocês. Confio em vocês. O que ele tem, Mike? Acho que ele tá viajando. Josh! Mike, Josh! Ei, cara. não me bate, por favor. Você tava pirado, cara. Tava doidão. Achamos que não ia sair dessa. Josh, Hannah esteve aqui por semanas, meses. Ela desenterrou a Beth. Sam. Mike. Vamos só dar o fora daqui. Boa. Josh, você tem a chave do teleférico? Sim. Toma. Tá vendo aquilo ali? Significa que tem uma saída direta, vamos? Não tem como o Josh chegar até lá. Ok. Se me ajudar a subir, posso voltar e avisar que estamos bem. Boa. Traz o Josh de volta por onde viemos e nos vemos no chalé. Toma cuidado. Você também. Vamos lá, seu filho da puta pirado. Você não precisava me bater tanto, cara. Ah, sim. Me desculpe por isso, cara. Achei que tinha matado a Jess. Eu errei. Não queria que vocês morressem.
Ih, o bichão vai tá aí. Ninguém viu, né? Ah, merda! Não, você não é! Eu! Não, você não é! Ana! Oh! 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 Toma, Josh, só se ferra, né? Vamos ver o Matt. O meu preferido. Jéssica, é você? Nossa, Jéssica, o que aconteceu? Como você ainda está viva? Como veio parar aqui embaixo? Mike e eu estávamos dando uns amassos e então foi nós. O quê? Eu não sei, eu estava na janela em todo esse vidro e estava na neve, então estava se movendo tão rápido. Merda! E então eu estava aqui embaixo. Oh, meu Deus! Pode se mexer? É. Vamos, Jéssica. Pô, mas a Jéssica tá andando igual um zumbi também. Olha isso. Tem tipo um desabamento aqui. Fui eu. O quê? Eu caí daquele teto. Você caiu isso tudo? Nossa. Então somos dois. Como? Eu caí aqui de uma maldita torre de vigia. Você tá brincando? Começou a música. Quem tá assistindo a live, esse teste ali é a minha outra conta, que eu verifico os comentários. Peraí, deixa eu colocar live ao vivo. Peraí. Aqui, pra continuar. Ô, Gabriel, eu nunca mais vou pedir um jogo teu, Gabriel. Eu sei que tu tá assistindo a live aí. Você sabe o que eu já passei nesse jogo. Nesse jogo, a cada 2 segundos é um bicho que avança em mim. Segue em frente aí, da outra vez que eu fui me esconder, eu acabei me ferrando. Vamos! Não! Tá vendo, Gabriel? Tá vendo? Puta merda!
Norte, sul, leste, oeste. Ih, me mexi. Ih, me ferrei. Não morre, não morre, não morre. Ah, velho, sempre me ferro nesse game. Me diga que eu não renasço, pelo menos. Ah, tomar banho. Ih, errei. É que eu conheço a sequência do game. Para mim a sequência é quadrado, triângulo e bolinha. Tô acostumado com essa que aqui inverteu. Errei. Se bobear, eu vou ficar uma meia hora aqui, calma aí. Tava com o celular na perna, pera aí, bora. Vai, foi. Quadrado. Sobe em torno. Triângulo. Quadrado. Bolinha. Triângulo. Quadrado. Consegui. Meu Deus. Joguinho, viu? Meu Deus, Gabriel. Esse jogo você tá doido? Vai ver quantas horas eu tive de live ontem. E o primeiro vídeo eu já levei uns 50 mil cagaços. Segundo também. Vamos ver esse aqui. E é para ser também. Pô, era melhor ter ficado quieto na cabana lá, né? Pô, só que no futuro essa coisa vai pegar fogo, né? Então os totem lá. Gabriel, uma coisa que eu não entendi. Status colecionáveis. Tá. Esse totem aqui, cadê o totem da morte? Ou da perda? Acho que é da perda. Esse aqui, ó. Essa mulher já morreu. E ele tá dizendo que ela vai morrer na cabana. Só que ela morreu na torre. Eu não entendi. Que isso? Esse totem aqui eu não entendi. Se ela já morreu. Aquele ali da mulher lá no fogo eu não entendi. Da Ravena live action. Capaz de avançar o bicho de novo aqui na água. Esse jogo não dá pra correr rápido. Tem que andar sereno, esperando um bicho avançar. Que isso, um totem agora? Aí agradecer se tivesse. Pô, mas que mulher burra também.
Corre como que não houvesse amanhã agora. Finalmente me escutaram, aleluia. Vamos abrir logo isso! Pessoal, vamos! Estão aí! Deixa eu entrar! Sam. Mike. Meu Deus, você tá péssimo. Vou ficar pior se ficarmos aqui. Vamos. Mike, o que aconteceu com o Josh? Pegou ele. Meu Deus, que jeito horrível de morrer. Nada bom. Nem liga a O que a gente luzinha. deve fazer? Vamos ver o porão. Pode ter alguém lá ainda. Tem não. Ai, ai. Vai sobrar um vivo se bobear. Ou jogando. Quais são nossas chances de sobreviver? Tô tentando não pensar nisso. É. Merda. Sam. Corre. Corre! Jogar acho que eu sou doido. Que isso, Homem-Aranha? Não se mexe. Não mova um músculo. Eu nem me mexi. Não tem jeito de voltar, eu não quero que essa mulher morra. Não dá pra voltar.
Temos visual. A estrutura principal totalmente destruída. Câmbio. Espera, eu estou vendo alguma coisa. Tenho confirmação sobre um sobrevivente. Hora do resgate. Eu zerei. O que tá fazendo? Eu zerei. Eu zerei. Eu zerei. Ele estava totalmente maluco. Queria ferir a gente. Sim, e eu achei que ele tinha atacado a Jess. Tem alguma coisa que quer nos contar? Não. Não é. Então, foi você que terminou com ela? Ok. Você precisa entender que as coisas estavam confusas e as circunstâncias não eram normais. Vocês brigaram. Você estava irritado. Não. Sim, mas não, ok? Não foi desse jeito. Como foi então, Mike? Eu zerei o game. Ela estava infectada, ok? E a gente achou que ela se transformaria. Na hora que então, tu chegou, Breno, acabou o game. O que Meu eu podia Deus, fazer? cara, que Entende? game, eu tinha mano. que deter ela. Impedir que ela se transformasse. Que jogo Josh nos é esse? ajudou, então... Breno, e teve uma reviravolta. Aquela Era coisa, tudo culpa ok, daquele o mendigo, Josh, o cara da Ele veio da cabana. escuridão e... eu não sei. Mano. Ouvi ele gritar, eu caí fora. Só que daí era tudo Não tinha sentido, trollagem. nós dois morremos. E todo mundo morreu, só esse aí ficou. Yeah. Acabou o game. Acabou o game. Não tem mais. O que aconteceu? Ele acabou ficando vivo. Tem algo aqui embaixo. Temos visual de um sobrevivente. Um sobrevivente, repito. Isso é? Porra! Pra trás! Não! Pra trás! Nossa. Bora ver o elenco de Divertir. I am Hayden Panettiere and we are here at the studio. Eu vou saber falar inglês, mulher? until dawn. Tive uma legenda. Os caras eram real mesmo. My name is Megan Martin. My name is Brett Dalton. My name is Antonella Lentini, and I played Hannah and Beth.
My name is Jordan Fisher, and I play the character Matthew, Matt for short. I'm Nicole Bloom, and I play Emily in the game. My name is Noah Flex. I am Galadriel Steinman, and I play Ashley. So Until Dawn is the story of 8 teenagers who revisit... Gosh. Remy Black. I've lost 2 of my sisters. Trying to get some closure in that respect. One of the things that Larry does really well is make these multi-layered characters, and I think for just the story in general, it follows the Ela fez a Aneia Beck. The characters are so unique in themselves, and I think that's very cool. Oh, yeah, this was the right thing to do. What? You know, getting everyone together on the anniversary. I mean, Josh seemed really pumped about us all doing something, didn't he? Yeah, no, he definitely did. I haven't seen him so excited about something in forever. Good, good. Peraí, galera. Tem uma bugada aqui, eu entrei sem querer no Netflix. É que eu apertei o botão sem querer do controle da TV. Deu. Sam and I have a few things in common, such as being huge lovers of animals. A mulher que fez assim. She's vegan. She is a pacifist. I'm not quite sure if I'm going to go as far as saying that I'm a pacifist, but she's spunky and cool. I know that she, I think, is made fun of a little bit by the rest of them who think that her morals and her beliefs in that area are a little... E essa que fez a Ravena? Live action? Do jogo lá? Stop her from being herself, and that's something that I hope I have in common with her. You know, he definitely can be depressed at some times and a bit of a loner, but... Ah, aqui eles estão falando sobre o elenco. Esse aqui é o elenco. Fazendo uma cena. Bora ver como que eles faziam. The production design for Until Dawn started with the great teen horror script that sets the characters in a Canadian winter mountain lodge, being a contemporary setting with visual clues derived from classic films of that genre, such as Hitchcock's Psycho and Stanley Kubrick's Shining. The storyboards are vital to the production design, as it allows the designer to understand the scale of the environments to be made and the detail that would be seen to create the atmosphere of a horror. This took us into concepts that took these storyboards further, visualizing the world through the color palette, the lighting, tone and the mood, and developing key locations such as the lodge, the cable car stations, the forests themselves, the wilderness. As you can see, the environments and atmospheres change quite a bit from warm and inviting to cold and threatening. The Millionaire's Mountain Lodge was a key example. It was designed to be made from nearby stone and timber, embedding it into the landscape, with a contrasting and contemporary interior needing to be opulent and extravagant. We created dark and claustrophobic corridors with ominous and large open spaces, almost cathedral-like in size, and with huge structures to silhouette and dwarf the characters within, providing a labyrinth to explore and wander. Each character was developed with a strong visual identity in mind, with contrasting colours, tones and silhouettes to identify them, each to have their own texture, pattern and shape, so that when they were lined up you could always identify them. The costume designs allowed a range of clothes that would suit them for the cold winter weather, but also have an element of style and individualism, so that the audience could look at them and relate, recognizing themselves within them. A lady would like to cuddle up with her man by a nice cozy fire bathed in atmospheric mood lighting. Right. It'll get plenty toasty once we're rubbing up against each other. Mike. Fire and mood lighting. Yes. Working with the lighting artists, we really brought the look and feel of the world together, and this required a thorough understanding of the visual language of teen horror. A key scene was where all the characters emerge out of the rear of the lodge chasing Hannah. A contrast is evident straight away from the exterior wilderness to the warmth of the lodge. The attention to character lighting here is through the bounce and rim lighting, accented colours and composition, creating characters that come from the dark into the light and back again with an emotional effect. Guys, there's someone outside. Quero ver como que eles fizeram os bichos. Hannah!
What's going on? Where's my sister going? Foi no começo isso aí. Take a joke. It was just a prank, Han. Until Dawn is a game that's full of horror, and one of the things we decided to do early on was to take a scientific approach to how scary it was. So we did experiments on people and we measured their responses to the game. We've created a test area. It's as close to a home setup as we can get it. We've recruited ordinary people to play the game and we've left them to play it on their own. You're turning the light on. The only difference is it's rigged with cameras and microphones that relay the data through to the next room where people are watching them play. Bracelet here we use for biometric testing. It measures the player's emotional response. It's called a galvanic response sensor. It makes contact with the user's skin and it measures the electrical conductivity across their skin. It's the same principle as an old-fashioned lie detector. When you're stressed, you sweat a little, very sensitive, and picks up tiny changes if the player is feeling anxious or scared. That data's fed back to a testing team, comes through as a graph. I'm so sorry. There's no point testing one or two people, you have to test a lot of people. Watch your step. When we have a scare that's consistently has a measurable emotional response, then we knew it was good. If it didn't have that, it goes back to the team for improvement. The data doesn't tell us what's wrong with the scare, it only tells us if it's working or not. Josh. Here we have a chapter relatively early in the game. Weirdly regular. Nothing regular about it. We have to create tension and anxiety in the player so they are ready to receive the scare. Player time to recover, to cool down, to calm down, and then start building the tension again before we do the next scare. Hey. What? Hey. What the hell? Ooh, you just got mugged. Yeah, it's such an adrenaline high from that game. There's two things we found. One is we could look at the scares, analyse if our expected scares were working effectively. Were people shrieking and covering their hands, or were they getting an emotional response from it? And being scientific about it means that we strip out people's opinions. A ação deles é muito boa. Data, and we look at the data. If it's working, we're happy with it. Pretty scary. Bit scared and wanting to get away. I actually maybe a bit scared to play on my own, but in a room with the lights on, yeah, with some other people as well, yeah, maybe. Because I'm a scaredy cat, I would play with someone in the room. And the lights on. It was one of the scariest games I've played in a long while. Meu Deus, não. My name is Will Byles, Executive Creative Director of Until Dawn. The first step in a believable facial performance in-game is to capture, topographically, the actor's range of emotional expressions as separate versions of the same head. Every tiny nuance gets digitized and merged, effectively creating a model that can recreate every facial movement that the actor makes. Once the topography has been recorded, the actor's performance itself can be captured by using a predetermined set of marker points, drawn precisely on the face, and a high-def helmet cam, wirelessly linked to capture devices. The camera is the small box where it looks like the microphone should be.
It records in high def the movement of the dots throughout the performance that will drive the expressions captured earlier. Unlike other systems, this form of capture is far less lossy because there are fewer interpretations between performance captured and performance rendered finally in game. The audio is also recorded via 2 separate lavalier mics attached to the helmet. It takes a while for the actors to acclimatise to carrying around the recording devices and the helmet cams, but very soon the shoot becomes similar to any other effects shoot or a green screen shoot. The actors in these scenes are only recording facial animation, but use cursory body movements for pacing. Wait, and maybe we should all stick together and find everybody and make sure that we're all okay, so... 1-1, the year before the prank. Take 2, Mark. Other than the other actors, they have to use their imagination for everything and everywhere that they are supposed to be seeing and feeling. From a hot midday studio in Los Angeles to a freezing midnight mountain in British Columbia. Top. Because Until Dawn has a dynamic, ever-changing story, the facial performances and the body performances are recorded separately with different systems. With the body capture, we use reflective bead suits and an infrared camera matrix system that drives the CG bone hierarchies in our character models. These performances cover everything from character locomotion, scene-specific performances and stunt work, most of which was recorded at studios in Pinewood and Shepperton, near London. Anna! Hello? Combining all the elements seamlessly in the final game becomes a formidable editing and logistical task. Every variation, both physical and emotional, must be combined in these multi-edits. Scaffolding props have to stand in for the sets, because the hundreds of infrared cameras have to be able to see all of the reflected beads on the actor. Vamos ver com aquele traseiro bicho. Move over there. Go on, move. Let me say what I came to say. I'm here to tell you what you're up against being back on this mountain. You should never have returned. I don't know why you did after what happened last year. You mean with Hannah and Beth? Yeah, how could you know without being involved? I don't take kindly to you kids coming up here to my mountain. Your mountain. The mountain don't belong to me, it's true. But it don't belong to the Washingtons. This mountain belongs to the Wendigo. Hi, this is Lee Robinson, production designer at Supermassive Games. Understanding the ancient myths of the Wendigo was key for their development that helped the visual look. Through sketches and concepts, these elements were visualized, such as eyes being milky, almost dead, with loss of lips and eyelids due to frostbite, fangs growing and arms and legs getting longer, with skin hardening and thickening to look snarling and menacing, yet withered and lean. What the hell was that? Fingers and toenails extending like claws, allowing them to climb effortlessly. We made them look gaunt and weathered, and having ragged remains of clothes they wore. Blood-stained and rotten, with patches of hair still remaining, they retained strong skeletal limbs, which enable them to be agile and quick through the environment. Where are you? My name is Jamie Gallipo, animation director at Supermassive. The overall direction on the creature was to be very strong, to be extremely fast. We wanted a spider-like movement to the creature. 1 minute scampering to leaping and then crawling, almost instantaneous. And finally, we wanted the creature to have this real, uncontrollable thirst for flesh. From
a sound design perspective, the Wendigo is a real challenge. For the main vocalizations of the Wendigo, we used our own vocalizations, various different animals from the exotic to the farmyard, various plugins and processes to gel these sounds together and keep a human resonance behind that voice, telling the backstory of the Wendigo. During the chase sequences, the anger of the Wendigo is felt by encircling breaths, screams and screeches that essentially chase you as you're being chased by the Wendigo. We would layer them up in a multitude of layers, sometimes 15, 20 sounds playing at the same time, to build up the vocalizations for this fearsome creature which is always in attack mode, hyperactive and chasing you throughout the game. America's Northwoods border region. Within this land of 10,000 lakes and miles of dense timber, a hideous creature is believed to lurk. The Northwoods is probably one of the last frontiers in America. There's still a lot of places in this area that hasn't been set foot by man. Monsters and mysteries exist here because it is remote. Será que esse é aquele cara? Woods, winters are long. In times of biting cold and isolation, a devouring monster is believed to come forth. It's terrorized native people for generations. Growing up, I was told, like, don't go outside, the Wendigo will get you. Among the traditions of the northern Algonquin tribes is the Wendigo, a monster that can seize hold of a person to carry out its hunger for human flesh. Many Native Americans fear even talking about this Wendigo, and even the mention of the name will let the Wendigo find out where you are, and it will open you up to be possessed by this Wendigo. The most famous case of a Wendigo possession took place in 1879. In the deep woods outside of Edmonton, Alberta. Swift Runner, a Cree Indian, was a trapper and a guide. He had left town the previous autumn with his wife, 6 children, and his mother. But when Swift Runner returned in spring, he was alone. Swift Runner came into a nearby village telling this heartbreaking tale. I had to watch them starve to death. Of his family being killed by starvation, and that he was the only survivor. My whole family gone. It wasn't hard to understand a family falling victim to a brutal winter. To even not. Yet something was suspicious about Swift Runner. He was a strapping man, and he came into town weighing over 200 pounds. It didn't look like somebody who had just weathered a terrible winter. He wasn't malnourished, didn't look like he was starving. He looked healthier than ever. After a few nights, it became clear that something was wrong. He started having night terrors, screaming in his sleep. I am the Wendigo! Villagers alerted the police. Swift Runner actually guided them back to his winter cabin. When they got there, that's when they saw the true horror. Human skulls were scattered around. Many bones, some of which had been snapped in half, and the marrow inside had been drained. They had never seen anything like it. Swift Runner had killed his entire family, shooting them, hitting them with an axe, strangling, and then eating most of their bodies. Right up until the moment the noose was on his neck, Swift Runner swore the evil spirit of the Wendigo had possessed him.
and twisted him into a cannibal killer. When he was on the gallows, Swift Runner himself said, "I am no longer a man." Galera, eu vou encerrar a live, nós já assistimos todos os vídeos. Falou e fui. Eu vou trazer a live do evento, que vai ser assim.